noite, gente! Boa noite! Olha, nós estamos aqui no Graça Podcast, mais uma edição. E vocês estão talvez procurando, cadê o convidado? Cadê o convidado? O que é ela? Eu! A nossa convidada de hoje é a Thaís. Eu mesma. É um programa especial, diferente que a gente resolveu Sim. fazer. O povo pediu, o povo Luciana, quem é Thaís Costa? E hoje a gente vai saber um pouquinho mais dela. Quem já conhece vai conhecer mais, né? Você que tá em casa. E é isso, gente. E quem é Thaís? Fala pra nós. Bom, boa noite, gente. Eu sempre estou do lado de lá, né? Mas hoje eu estou do lado daqui. De cá. E é uma sensação diferente, né? Você vai saber daqui a pouco. É uma sensação diferente. E a Thaís Costa é uma jovem senhora, sonhadora, sou esposa, serva de Deus, pregadora, para alguns cantora também, né? E uma jovem estudante também. E é isso. Essa é a Thaís Costa. Casada. Casada. Olha, Thaís Costa, fala pra gente como foi a sua conversão, né? Fala pra nós aí. Eu nasci no lar evangélico, né? Eu fui criada pelos meus avós e quando eu tinha 1 ano de idade, meus avós aceitaram a Jesus. E aí eu fui criada num lar evangélico e cresci literalmente dentro da igreja. Por que literalmente dentro da igreja? Porque na nossa casa era uma congregação chamada Beceba, né? E aí, como o ambiente era pequeno, eu sempre brincava dentro da igreja, do templo, né? Que até hoje é uma congregação chamada Beceba, lá na cidade de Ananindeua, né? Região metropolitana ali de Belém. E eu nasci literalmente dentro da igreja aos 6 anos. Eu aceitei a Jesus, né? Confessei Jesus como meu salvador. E aí, até hoje, graças a Deus. Nossa, que interessante. Que história linda, né, gente? Que história linda. Mas me fale, hoje você é mais conhecida como missionária, né? Sim. Pregadora. Thaís, como foi que você descobriu o seu chamado para o Ministério da Palavra? Olha, não foi uma coisa assim específica, em um momento específico, né? Como eu disse, eu sou crente desde criança, né? Nasci ali no lar evangélico, me converti aos 6 anos, confessei Jesus com 6 anos. E aí eu sempre cantei, né? Desde 6 anos eu sempre cantei, eu ensaiava. Minhas cantoras preferidas eu lembro até hoje, que eram Cassiane, Lauriette, Cristina Mel também. E sempre foram minhas referências, né? Quando eu comecei a cantar. E aí, quando em determinado período da minha vida, né? Eu só cantava e eu lembro, Luciel, a primeira música que eu cantei na igreja que, na verdade, não deu muito certo, porque eu fiquei tão nervosa que eu errei a letra todinha do hino. Foi os 500 graus da Cassiane. Você tinha sido como cantora oficial? Sim. Não, era criança ali, deram oportunidade e tal. Mas, enfim, eu sempre tive influência também do meu avô, que gostava muito de cantar. Minha avó era regente do ciclo de oração. Então, eu sempre cresci num ambiente musical, né? Ouvindo o Zé de Paula, que eu amo até hoje, né? Zé de Paula, Mato Nascimento, J. Neto, enfim, Eliezer Rosa. E sempre foi muito musical e eu sempre fui incentivada a isso. Só que quando eu completei 12 anos de idade, o meu avô e minha avó me deram uma Bíblia, né? Na verdade, eu tinha 12 anos de idade, eles me deram uma Bíblia no Dia das Crianças. E eu tenho essa Bíblia até hoje, que foi uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu tinha outras Bíblias, mas eram mais infantis. Essa foi de diferenciada. capa rosa, né? Uma capa rosinha, mais infantil. Mas nesse dia, eles me deram uma Bíblia de estudo pentecostal. E eu quero até contar depois, em outra parte, o porquê que eles me deram só com 12 anos, né? De idade a Bíblia. Enfim. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ler. Para quem é conhecedor, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal, o rodapé é cheio de esboço, né? Tem muito esboço.
são textos explicados no rodapé da Bíblia. Então, isso me ajudou muito a desenvolver, né? E também com 12 anos de idade, Deus falou comigo pela primeira vez, diretamente, né? Deus já tinha usado seus profetas para minha avó, para o meu avô, a respeito da minha vida. Mas com 12 anos foi diretamente para mim. Oi, Né? nossa, Deus que disse, forte, eu lembro, hein? eu lembro até hoje. O nome do pastor era o pastor Marcos. Nós morávamos em Mãe do Rio, aqui no Pará. E Deus usou ele e disse que eu seria uma grande missionária, que eu iria fazer a obra do Senhor, ia pregar e cantar. E eu, naquele dia, temi muito, porque eu sempre fui muito tímida. Não parece, mas eu sempre fui muito tímida. Para conversar com as pessoas, eu era muito retraída. Quem me conhece aí desde pequena sabe, eu sempre evitava falar em público, conversar com as pessoas, porque eu sempre me achava muito incapaz e inferior, né? E o Senhor disse, através dessa palavra, né, que Ele tiraria de mim a timidez. Né? E a partir daí foi um processo, o Senhor foi tirando a timidez de mim. E com 15 anos eu comecei a pregar. Nossa, tá vendo? Deus é fiel. Com Quando 15 ele anos fala, eu preguei. ele cumpre, né? Exatamente. E com Deus, 15 ele anos. prepara, né? Sim, sim, ele cria circunstâncias. E com 15 anos eu comecei a pregar, porque não tinha um pregador. E meu avô era pastor e ele disse: Thaís, num culto de rua, ele disse: Thaís, quem vai pregar hoje é tu. Aí o chão tremeu. O chão tremeu. Eu disse assim, meu Deus Mas do ele céu. foi usado por Deus. Sim. Ele já tinha visto o teu talento, que tu tá se dedicando à palavra. Sim, eu já era professora da escola dominical, né? Mas nunca tinha pregado assim. E aí eu preguei sobre o cego de Jericó. E foi uma bênção, graças a Deus, e marcou minha vida. E até hoje E nunca mais parou, hein? Não, Meu graças a Deus, Deus. é forte. Então tá aí, gente. Um pouco do testemunho, né? Como foi ser chamada para a palavra. Então, Deus, ele tem seus propósitos, né? Deus verdade. tem seus propósitos. Sim. Fala pra gente aí uma experiência incrível que você viveu na presença do Senhor, quando estava na presença do Senhor. Olha, eu sei que tem várias, né? Tem várias. Tem várias, mas como eu dei um pequeno e breve, né, histórico do que aconteceu no início do meu ministério, um acontecimento que me marcou muito foi exatamente nesse período. Né? Eu não pregava ainda, eu morava na cidade de Paragominas, né? Paragominas, e estava me mudando para Abreu Branco, aqui no Pará. E eu fui para um congresso, né? uma convenção em Paragominas, com meus avós. E aí, chegando lá, tinha uma cantora muito famosa, né? A Célia Bueno, que hoje é Célia Bueno, né? Que era conhecida Célia Sakamoto. Que era a Célia Sakamoto. E eu era muito fã dela, né? Naquela época, jovem, eu era muito fã. E era a referência. E ela ia cantar. E a minha avó disse assim, não, nós vamos sentar lá para cima. Né? Porque a igreja era muito grande, vamos sentar lá para cima na galeria. Aí eu disse assim, eu virei pro meu primo e disse assim, não, eu vou sentar bem aqui, porque Deus vai falar comigo aqui. E eu tinha uns 14 anos, eu não pregava ainda. E aí já eu tinha pedi, aquela, se o Senhor quiser, ele vê tu onde você estiver, sim, né? Mas eu falei assim, eu vou sentar bem aqui, e eu sentei na a primeira fileira de bancos ali, de cadeiras. Eu falei, o Senhor vai falar comigo aqui. Precisa sentada mudar, aqui. Né? Aí tá, aí minha avó disse, então tá, tu fica aí. E a gente sentou na primeira fileira, e aí eu falei pro Senhor, Senhor, fala comigo, através dela. Tu pediu pro Senhor. Eu falei, Senhor, fala comigo através dela. E no segundo hino que ela cantou, é aquele hino assim, quem tem chamada nem sempre habita em palácio. Isso é forte, isso é outro. E aí... Tinha 14 anos. Me emocionei. Tá com 14 anos. 14 anos. E aí ela começou a cantar, e ela desceu do púlpito e veio na minha direção. E pegou na minha mão e me abraçou e disse assim, o Senhor te chama missionária. Eita, e ali foi uma forte. confirmação do que Deus tinha falado comigo há alguns anos atrás, quando eu tinha 12 anos, né?
que eu seria uma missionária e que ele me levaria em muitos lugares, né? Em muitos lugares, e o nome dele seria glorificado através da minha vida. E foi assim algo que eu fiquei assim Você tem que falar isso pra ela maravilhada. pessoalmente, né? Quando ela estiver aqui na nossa Pois é. cidade. E aí foi algo tremendo, tremendo, que marcou a minha vida. Marcou mesmo a minha vida, o meu ministério. E foi a partir dali que o Senhor começou a me usar de fato, né? Através do Te louvor. capacitar mais e mais. Isso, me capacitando. E através da palavra, 1 ano depois. Então, isso foi o Nossa, que isso marcou a minha é vida, muito meu forte. ministério. E como é que você se sente ao ver, né? Como Deus tem te levantado no ministério? Como é que tu se sente hoje? Assim, eu digo que é tudo graça, né? Tudo graça do Senhor. Eu não mereço nada, não mereço nenhum mérito, é meu. É tudo para a glória dele, porque, assim, Tu não escolheu, né? Não eu escolheu, não, ele ele que me escolheu. escolheu. Ele me escolheu e ele via a minha capacidade, né? Hoje as pessoas dizem assim: ah, você tem muita facilidade em se comunicar, né? E quando eu olho, quando eu olho e ouço isso, eu fico assim, tudo para a glória de Deus, porque como eu disse anteriormente, por que que meus avós me deram uma Bíblia com 12 anos de Sim, idade, eu uma já ia Bíblia de perguntar que eu fiquei estudo? curiosa. Por quê? Vai. Aí agora vai se encaixar as histórias, né? Vão se encaixar. Porque eu aprendi a ler com 11 anos de idade. Eu não sabia. Eu aprendi a ler com 11 anos de idade. Eu cresci em um lar um pouco conturbado, né? Não um lar conturbado, mas em uma história conturbada. Meu pai era dependente químico, minha mãe sempre também ajudando ele, então não cresci junto. Né? Meus avós me criaram, mas eu sempre vi cenas que crianças da minha idade não poderiam ver e nem presenciar. E aí eu tive muita dificuldade. Hoje eu acredito que eu tinha uma determinada doença, porque todas as vezes que eu ia aprender a ler, né, e eu via as letras dançando, eu lembro muito bem. Eu não conseguia decorar as letras. Eu tinha muita Traumas do dificuldade. medo, alguma coisa assim, Não talvez? sei, acho que dislexia ou alguma coisa assim. Alguma disfunção mesmo, né, no aprendizado. E aí eu também falava com muita dificuldade, né? Eu usava muito o P, né? E eu tinha essas dificuldades, então quando eu aprendi a ler através de uma prima minha, que era minha vizinha, que é mais velha que eu. E aí a minha avó disse, não, eu vou te pagar aqui e tu vai ensinar a Thaís a ler. E foi ali com bastante esforço, né? Eu quero até deixar um abraço para ela, é a Lana, minha prima, hoje. Ela futuramente vai ser farmacêutica, ela é uma pessoa muito, muito legal, muito abençoada por Deus. E eu quero deixar um beijo para ela. Obrigada. Todo teu esforço valeu a pena. Porque olha eu aqui, né? Enfim, eu tive muita dificuldade, então quando eu olho para trás e vejo toda essa dificuldade que eu tive em saber, em aprender a ler, Eu também a tive. escrever, a falar, e todo o cenário ali que eu cresci, que não era Na realidade, eu até hoje tenho dificuldade. Então, quando eu olho para tudo isso e vejo o que Deus faz, porque, repito, não é um mérito meu, né? Quando eu vejo tudo que Deus faz através de mim, em mim, eu só posso dizer, é graça. E é para a glória dele. Glória sempre. a Deus. E com isso, né, do início do ministério, já quantos anos de ministério? Olha, Soma aí. já tem alguns, Ela não né? quer revelar a idade dela, já gente. tem alguns, uns 13 anos. 13 anos que prega, que não eu para prego. mais, rapaz. E que canto desde os 6, As agendas então... tá estourada aí, as agendas. Sim, graças a Deus. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou no ministério? Olha, no Ministério da Palavra, eu enfrentei bastante dificuldades. Por quê? Por ser mulher Ser jovem, né? e que eu por ser imagino. jovem. E por ser Você jovem. se sentiu rejeitado em algumas igrejas? Sim, em alguns momentos sim. Por ser principalmente jovem. Assim, algum pastor, alguém te olhar e dizer Sim. assim, não vai pregar nada, não É, vai, tipo, essa daí não é capaz. Tipo assim, É mais ou menos isso. E também, nossa, como ela é nova. Não falando na tem- tua cara assim, tu Sim. chegou a ouvir, meu Deus. Nossa, teve um pastor, né, numa igreja que eu cheguei,
Eu era bem mais nova que sou hoje, né? Glória a Deus. E eu fui pregar e ele olhou assim e falou para a irmã, é essa aí que vai pregar? Nossa, Tipo tudo. assim, essa menina, né? Porque gente, eu não vou fingir modéstia, né? Com essa carinha de 18 e eu bem mais jovem, né? As pessoas me diziam assim, meu Deus, essa menina, mas eu já era mais, né? Ela só tá chegando quase aos 30, viu, Ah, gente? tô com 28. E aí, essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei, as duas, né? De ser jovem e de ser mulher, porque existe sim, em Até hoje, na questão de algumas mulher. igrejas existe preconceito em ser mulher. Às vezes tem muitas igrejas que são machistas, sim. Não todas, mas... E nem muitas também, algumas nós enfrentamos essa barreira. Você falou na sua biografia que você está cursando, né? Você está fazendo faculdade de nutrição. Nutrição, E aí fala pra gente aí qual é a... Como é que eu posso lhe dizer? Como é que você está fazendo para conciliar tudo? Porque você tem uma agenda extensa para pregar, para cantar, né? Cuidando do ministério. Aí agora faculdade, a família, né? Me dizer como é que você está dividindo o seu tempo para com isso. Sim. Olha, é bem difícil, porque tem igreja local, né? Eu sou professora das irmãs na escola dominical. Eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou estudante, eu sou pregadora. E aí é muita coisa. Tem gente que a gente até enfrenta uma dificuldade, né? De dizer assim, às vezes a irmã liga assim, irmã, tem como você me atender para amanhã? Oi, irmã, não tem como. Porque às vezes a gente já marca, eu sou assim, Já né? tem Não aquele sei, dia que eu não sei marquei para limpar a casa, tipo exatamente. Tem dia que eu marco, olha, eu vou fazer uma mini faxina. Tem dia que eu tenho que ir para a congregação. Tem outro dia que não, meu marido está em casa, então eu vou resolver alguma coisa, né? Vou resolver ficar um lazer com o marido, Também, tipo assim. entendeu? Aí tem pregação. Então a gente tem que ter sabedoria, né? E às vezes a pessoa liga em cima da hora, dizendo assim, irmã, tem como você vir no domingo que vem? Às vezes a gente já tem agenda, quando não tem, a gente vai para a congregação, na nossa congregação local, né? E aí é bem difícil, mas o Senhor tem nos dado graça. Tem que se congregar, né? Exatamente. Tem que ter uma a congregação, tua igreja, você tem que ter pastor, você tem que ser ovelha. Exatamente. Pra depois você, né? É verdade. E aí é difícil, mas a gente vai conciliando, fazendo de novo um pouquinho e glorificando a Deus em tudo. E sobre a respeito do curso, né, que você está fazendo, por que você escolheu nutrição? Fala para nós, fiquei curiosa. Olha, nutrição não era um sonho, né? Não é um sonho assim de a gente falar, eu sonho desde criança. Quando eu era criança, eu sonhei em ser tudo. Policial, enfermeira, médica, bailarina, atriz. Nunca imaginou era ser cantora e pregadora. Não, eu pensava, não pregadora, porque eu sempre me achei muito retraída, muito tímida. E cantora, eu pensava. Já pensava em ser cantora, né? Então, eram muitas profissões, né? Vocês vão me entender, né? Mas em ser nutricionista, surgiu por quê? Entre esses sonhos, eu sempre gostei também de gastronomia. Gastronomia que lida ali com pratos culinários, né, com comida. E eu sempre fui fascinada por esse ramo. Só que aí, com o meu amadurecimento, eu fui vendo o crescimento da profissão de nutricionista, né, de nutrição. E aí eu fui pesquisar mais a fundo e vi que poderia conciliar, né, nutrição, e fui me apaixonando porque eu sempre fui curiosa também em questões alimentares, de propriedades nutricionais de um alimento, né? O que tem de vitamina e tal. E aí eu vi um universo e eu me apaixonei por esse universo de nutrição. Então, eu decidi fazer nutrição por isso, porque eu amo também cuidar de pessoas, né? De ter ali um conhecimento para transmitir para as pessoas, né? Cuidar de vidas, passar uma dieta para quem ali está com alguma deficiência ou algum problema de saúde, para ajudar realmente as pessoas, e também tem como conciliar com o meu ministério, né? Se um dia o Senhor me chamar aí para obra, cuidar do corpo e do espírito. exatamente.
E se um dia o Senhor me chamar para uma obra, eu tenho também uma profissão Uma que social, auxilia, tem como isso, fazer uma obra concilia social. com a missão, né? Muito Enfim, bem. Isso é é muito isso. legal. Termina de se formar logo pra você cuidar da gente, né, Dalila? Né? Pode deixar, pode deixar. E dá exemplo, né? Você Sim, tem sim. um físico que ajuda. Condiz. Porque eu já conheço muitas nutricionistas que não dão exemplo, né? Encerrando aqui, gente. Não vamos caçar. Dalila, não, a Dalila que mandou falar aqui. Não vamos caçar polêmica Eita do aqui. céu. Dalila que mandou falar isso, pessoal. E é isso. Mas, enfim, É. qual é o seu medo, o seu maior medo? Você tem algum medo ainda? Ah, gente, eu tenho medo de perder a presença de Deus na minha vida, o temor. Às vezes, tem muita gente que se acostuma, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma palavra que fala sobre profundidade na presença de Deus, né? Da intimidade com Deus. E às vezes a gente se acostuma com a superficialidade, só de estar ali na superfície, e a gente não quer, não almeja a profundidade em Deus. E eu tenho medo disso, de querer viver só o comum, de não querer O sobrenatural. o sobrenatural, entende? E esse ano de 2025, Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre profundidade, sobre mergulhar mesmo e querer mais de Deus, conhecer mais de Deus, né? Então, meu medo é esse, ficar só na superfície e nunca me aprofundar e conhecer realmente quem Deus é para mim. Nossa, é forte, viu? Muito forte. O que te inspira a seguir em frente a cada dia? Olha, eu olhando para trás, né? Eu olhando para trás, tem gente que está assistindo agora e sabe, né, de onde eu vim, de alguns momentos difíceis que eu passei. Às vezes a pessoa fala assim, mas ela é tão nova, mas eu amadureci muito rápido, assim, Tem pessoas né? que acham que tu não teve experiência, né? Não teve experiências. Só quem viveu que sabe, né? A gente não pode medir a vida do outro pelo nosso plumo, né? Cada um tem a sua história, suas experiências. Igual que eu vi esses dias a minha amiga Sara, ela falando que você nunca deve medir a unção de ninguém Exatamente. e nem julgar. Exatamente. Porque só Porque quem sabe cada ali... pessoa tem uma intimidade diferente para com o Senhor. Exatamente. Não toque na unção de isso. ninguém. É isso. E aí, eu olhando para trás, eu vejo que Deus já fez muito, sabe? Deus já fez muito por mim. E é isso que me inspira, sabe? Como agradecer, né? Pelos os feitos que Ele tem feito na minha vida. Nossa, Isso gente, é que me inspira a prosseguir. tá bom o papo, né? Tá maravilhoso. Ai, gente, gente, espero muitas que vocês perguntas, estejam mas gostando. o tempo tá corrido aqui, ó. Não sei se vai dar pra perguntar tudo, não. Vamos Porque lá, a mulher vamos lá. aqui, se a gente for aqui, Gente, passa, eu falo a gente muito, passa tá a noite vendo? todinha, madrugada. Olha, pra quem não falava nada, hoje em minha dia eu irmã, falo se demais, Se eu gente. perguntar, ela tem 10 respostas. É verdade. Mas, Thaís, deixa um conselho para todos aqueles pregadores que estão iniciando o ministério também, talvez estão com medo, estão com aquelas incertezas. Será que eu fui chamado para isso? E será se eu sou mesmo capaz, porque eu sou jovem, porque eu sou mulher? Porque tem muitas mulheres que Deus está levantando jovens, né, hoje. Deixa um conselho para quem está começando, somente esses adolescentes que estão entrando aí na escola de adoradores para poder ser os pregadores do amanhã. Sim. Primeiro, saiba qual é o seu chamado real. Porque tem muita gente que tem chamado para cantar E quer ser e vai pregador. pregar, né? Tem muita gente que tem chamado para pregar e vai cantar, né? Ou vice-versa. Segundo, nunca limite o poder de Deus sobre sua vida. Porque às vezes a gente limita o poder de Deus, né? Às vezes Deus faz uma promessa a nós e a gente fica assim, mas como que vai acontecer? Nunca limite o poder de Deus. Creia que se Deus te fez uma promessa, se Deus deixou, né, a você um chamado, te deu dons ministeriais, espirituais, é porque Ele pode te levantar, Ele pode te dar as palavras, né? Como Ele disse a Jeremias, eu
colocarei as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Então, essa palavra foi a que sempre me inspirou também, sabe? O chamado de Jeremias, do capítulo 1 do seu livro, né? Que leva o seu nome. Então, nunca limite o poder de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa. Terceiro, comece frequentando a escola bíblica dominical da sua congregação. Comece participando dos cultos de ensino. Comece ouvindo o seu pastor, fazendo a obra do Senhor. Eu sempre digo, Deus nunca chama alguém desocupado. Todos o que Deus chamou na Bíblia estavam fazendo alguma coisa. Por exemplo, Davi estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Então, ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava trabalhando. E enquanto ele estava trabalhando na área dele como pastor, o Senhor estava dando experiências a ele. Como matar um urso, como matar um leão, para lá na frente ele enfrentar o Golias. Então, ouça, saiba ouvir, sente-se com pessoas que sabem muito mais que você, que viveram mais que você. Algumas pessoas até dizem assim, Thaís, parece uma idosa. Eu sempre gostei de conversar com gente mais madura que eu, de ouvir as histórias, de ouvir As tuas amizades eram mais pessoas com experiências, né? Pessoas bem mais idosas que eu. Então, eu sempre tive essa afinidade. Então, ouça as pessoas que viveram mais que você, seus pais, né? Sua mãe, seu pai, seus avós. Ouça, reflita, né? Se tiver um fundamento ali, obedeça. Então, é isso. Nunca queira ser quem você não é. Às vezes, a gente se inspira em alguém, algum pregador, mas Deus usa aquele pregador de um jeito. Talvez Deus vai te usar de outro jeito. Não seja cópia de ninguém. Deus quer te fazer original. Que você esteja a tua identidade. Exatamente. Seja original. Tenha a sua identidade. Eu estou encantada com a tua história. Com a tua história de vida, com os teus testemunhos. E estamos chegando no finalzinho, gente. Mas você não vai escapar. Agora tem um ping-pong, né? Que ela que fala. Eu falo, não, ela fala bate e volta, eu que falo. É ping-pong, né? Ping-pong, E vamos lá, então. Vamos lá. Pra gente encerrar os bate-papo aqui de hoje com ela. Pra quem não conhecia, essa é a Thaís, com essa grande história. E tem muito mais pra contar e pra viver. Amém. Vamos lá, então. Thaís, alguém que você se inspira? Falando... Humanamente. Helena Raquel. Pastora Helena Raquel, para mim, eu chamo ela de princesa das pregadoras. Para mim, é a maior referência nacional de pregadora, sabe? Um personagem bíblico que você admira? Tem muitos. Mas destaca Tem aí muito, alguém. Mas hoje vou destacar Maria, mãe do Salvador. Sim. Por quê? Pela virtude. Certo. Pela virtude. Você é mais pentecostal ou chip, Thaís? Gente, tá na minha cara. 95. Não, quem vê tua carinha assim vai dizer que é o chip, mas fala aí. 95% pentecostal. Os outros 5 é o chip. Também gosto de músicas internacionais, evangélicas, né? Gospel internacional. Momento, né? Assim, sim, de claro. acordo com... Mas pentecostal tá no meu sangue. Mas me diz uma coisa, você como pregadora, eu sei que tem vários versículos que te inspira, que você gosta. Tem aquelas mensagens que você gosta de repetir, mas claro que Deus te transmite de forma diferente, dependendo de cada culto, de cada festa. Mas fala pra gente aí um versículo que te inspira. Um versículo que me inspira e que marcou a minha vida. Porque esse versículo eu nem sabia ler. E eu já aprendi. Eu decorei num jogral quando eu tinha por volta de 7 anos de idade. E até hoje eu sei. Salmos 100. Fala aí. Fala aí primeiro. Salmos 100. Gente, deu um branco. Eu tava lembrando ainda agorinha. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com canto, saber que o Senhor é Deus, enfim, vai assim até... Um hobby você tem? Um hobby, gente... Quer dizer que é fazer comida. Não. O meu hobby, eu gosto muito de ficar sem fazer nada.
Só É o deitar, meu né? Tentar hobby, dormir, tentar porque dormir. a Então. maioria do tempo eu tô fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu cheguei atrasada na entrevista hoje porque eu tava fazendo alguma coisa. Aí eu fui pra casa, resolvi um negócio Então, e teu já hobby vim é pra ficar cá. parada, é só não ficar em não casa, tenho então. tempo. Às vezes a pessoa diz, a pessoa não trabalha fora, não tem nada pra fazer. Gente, Ela tem não que, sei você. ela merece descansar, dormir uma Mas tarde, de eu vez em trabalho quando. muito, graças a Deus. Então, quando eu estou em casa e se eu tivesse um hobby, eu gosto de ficar em casa com meu marido, assistindo alguma coisa, seja pregação, seja um filme, seja uma série que traga uma mensagem bonita, né, edificante. Enfim, eu gosto de ficar em casa sem fazer nada, só assistindo alguma coisa Tá bom. e curtindo meu marido. Uma comida preferida? Gente, como eu falei, eu sou apaixonada, né? Gente, eu não consigo responder só com uma palavra, eu tenho que justificar a minha resposta. Eu sou apaixonada por culinária, mas a minha comida, uma das minhas comidas preferidas é filé à parmegiana. Gostoso mesmo. Filé à parmegiana é um dos meus pratos favoritos. Uma personagem bíblico que você não convidaria, não chamaria pra tomar um café na sua casa. A Dalila, brincadeira. Brincadeira. Ah, não, é Dalila. Sem convidar, então. Um personagem bíblico que eu não convidaria pra tomar um chá na minha casa seria a Jesus Cristo, Jezabel. Jezabel. Né? Tava Certo. fugindo aqui. Um sonho. Um sonho. Meu sonho é viajar para Israel. Conhecer a Terra Santa. Meu sonho. Se você quiser me ajudar nesse sonho. Quem puder realizar esse sonho. Quem puder me ajudar nesse sonho, a gente tá Thaís, aceitando. Muito obrigada por você aceitar o desafio. Amém. A gente conversando nos bastidores e vamos fazer diferente. Eu quero te entrevistar. E ela, Uhum. eu aceito. E é isso aí. Não, mas ainda não acabou. Você acha que acabou? Da semana que vem Olha, lá vem ela. terá um episódio, porque já a gente vai trocar de lugar. E quem será entrevistada? Ela, Lucielma. Não, E ela tá nervosa, gente. Eu falei, não tem gente. mistério, né? A gente fica um pouco nervosa realmente. Quando é a do lado gente, né? daqui, Pra você responder. do lado daqui a gente fica um pouco nervosa, mas vai dar certo. Mas então, é isso, gente. Na você quer próxima conhecer sexta-feira na já próxima é eu que vou ser sexta-feira. entrevistada. Meu Deus. Então, É quer ver a forte. parte 2? Fica ligado, porque vai- na semana que vem tem Lucielma no Eita. Graça Podcast. Então já manda para o povo aí da sua igreja, da sua congregação, tá? E fica crente. Deus Tchau, é contigo. gente. Ó, beijo no coração. Até o próximo Beijo, episódio. Deus abençoe.